Bom, pessoal, vamos aqui dar continuidade. Deixa eu ajustar aqui, perfeito. Vamos aqui dar continuidade. É aquela sequência, né, que eu brinco muito que é um curso gratuito de Excel, que é praticamente isso mesmo, né? Um conteúdo aí de valor e de uma ferramenta que ainda é importante, claro. E a gente começou com uma planilha e a gente está nessa sequência, né, trabalhando em cima dessa planilha e a origem, né, é com base, fazendo uma relação aí com a inteligência artificial, que é o ChatGPT, onde eu perguntei para ele os pontos mais importantes do Excel. Foi mais ou menos essa pergunta que eu fiz. Então, eu vou abrir aqui, antes de mais nada, vou abrir aqui o Excel que a gente está utilizando. Faz na hora aqui, né? O vídeo é gravado, mas é um vídeo que eu também não fico pensando tanto em roteiro. Tanto que eu estou tendo dificuldade de achar a planilha. Mas, vamos lá. Então, aqui, ó. Espera aí. Aqui, ChatGPT e Excel. Essa planilha mesmo, ó. Vamos lá. Então, a gente está nessa sequência, estou na parte 4 aqui. Deixa eu só voltar aqui. Isso, parte 5 agora. Então, deixa eu só colocar para vocês aqui, só ajustar mais aqui um pouquinho. Então, aqui eu vou colocar para vocês. Então, tá lá, beleza. Tá aqui, ó. Ótimo. Então, aqui é a planilha que a gente trabalhou, né, nos últimos vídeos, e aqui a gente usou função se, e, enfim, né, fizemos um gráfico, percentual de faturamento, uma listagem de produtos, né? Depois você volta lá nos primeiros vídeos para você entender, né, como a gente chegou nessa planilha aqui. Aqui eu coloquei, né, eu tinha fechado com essa função se e o e, né, os testes lógicos do Excel. Quando você entra, vou colocar uma célula em branco aqui, quando você entra aqui, ó, na função, você tem aqui os grupos. Então tem financeira, lógico, por exemplo, aqui, ó. Você vai no lógico, se é erro verdadeiro, se ou. Então você tem algumas funções e você pode misturar essas funções, né? O bacana do Excel é quando você sente que está passando para um próximo nível do Excel, é quando você começa a misturar as funções. Se, se, tudo faz, né? Mas o se, o e, o é, enfim. Mas vamos falar assim, né? O se, o e, o ou, você começa a misturar essas funções, né? Fazer um balaio de gato aí, você começa a ver que está evoluindo, está entendendo a conexão entre as fórmulas. O ideal é que você. No começo eu fazia muito isso, né? Quando eu trabalhava com parte de análise de dados, né? Eu fazia um rascunho mesmo do que eu queria fazer com aquele banco de dados, com aquela planilha, e depois eu implementava. Desenhava mais ou menos o que eu queria fazer. É uma dica simples, mas é bem interessante fazer isso, né? Então aqui eu usei o se e o e para classificar de acordo com esse intervalo de faturamento. Agora eu vou usar o ou aqui. Se eu mudar aqui para ou, o que eu estou querendo dizer? Qual a informação, o input que eu estou dando aqui para o Excel? Estou dizendo para ele o seguinte: olha, se o faturamento, se esse faturamento desse produto aqui no mês de janeiro, ele for maior que 5.000, se eu não me engano, maior ou igual, ou menor ou igual a 20.000, acho que é o intervalo que tem aqui, você vai retornar a palavra intermediário. Se ele não for maior ou igual a 5.000 ou menor ou igual a 20.000, você vai retornar um ou outro, tá? Você vai retornar o não intermediário. Quando eu dou Enter, fazendo esse ajuste com essa nova fórmula aqui, você vê que ele vai botar intermediário. Se eu botar aqui Ctrl C e Ctrl V para baixo, é só você apertar o Ctrl e o Shift, né, que é aquela seta para cima, e o direcional para baixo. E dar um Ctrl V aqui, ó. Você vê que todos são intermediários. Acho que não tem nenhum que não é intermediário, ó, com ou. É claro que eu posso mudar essa faixa de valores aqui. Eu posso, por exemplo, colocar aqui 8.000 e posso. Olha, vê que ele está mexendo aqui nas outras fórmulas que estão vinculadas a esses parâmetros aqui. E posso botar aqui, ó, 15.000. Essas regras aqui, ó. Ver se vai ter algum não intermediário, ó. Nenhum, tá?
Eu poderia, por exemplo, mudar aqui, né? O ou, posso voltar para o e aqui, ó. Se eu voltar para o e aqui, ele vai e as duas condições, né? Maior ou igual que 8.000 e menor ou igual a 15.000, tem que estar nesse intervalo, tá? Incluindo as pontas aí, 8 e 15.000. Ele vai dar intermediário, se não, não intermediário. Quando eu faço Ctrl C, Ctrl V, ó, muda completamente, porque agora eu usei a função e. É para alguns, né? Mas a função e, tá? Então, muda completamente, tá? Muda completamente. Então, aqui, ó, 8.000 e 15.000, né? Então, a gente tem 8.000 e 15.000 como intervalos, tá bom? Beleza. Então, usei a função ou, usei a função e. Agora, é interessante observar uma coisa. Quando eu mudo esses elementos aqui, se vocês observarem, ó, aquela função se, quando eu dou um F2 aqui, ó, ele tá, o H1 aqui que está travado, né? Se eu vou usar aquele elemento para as células de baixo, eu tenho que travar. Aí você vai dar o F4. Aí tem que ter esse cifrãozinho aqui, a letra no meio, e o cifrão aqui nas pontas, tá? E eu travei o 8.000, dizendo que se for maior ou igual a 8.000, vai dar ok, se não, não ok. Eu fiz isso nos vídeos anteriores, tá? Agora é o seguinte, né? Vamos analisar aqui o faturamento, tá? Eu montei um gráfico de pizza com percentual. Eu poderia montar um outro gráfico. Então, você vai inserir aqui, gráfico de linha, por exemplo. Vou pegar um gráfico simples de linha aqui. Eu vou mudar isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui que ele bota como eu só mudar aqui, ó, botão direito, selecionar dados. Eu vou tirar. Eu quero só essa tabela já consolidada aqui, ó. Que vai até abril, tá? Então aqui, ó, ele botou aqui. Eu vou só fazer uma alteração. Botão direito, selecionar dados. Ele colocou aqui no eixo horizontal. Tem que inverter aqui, tá? O eixo horizontal vão entrar os meses e no vertical é o faturamento. Então, aqui, ó, eu vou colocar os valores do faturamento, tirando o total aqui, tá? E aqui, ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou cancelar aqui. Selecionar dados. Aí eu já fiz uma inversão, tá? Aqui, o faturamento, aqui, ó, valores da série está aqui, ele já considerou a linha. Você pode botar aqui, se quiser mudar o nome da série é faturamento. Faturamento mensal. Você dá um OK, dá um OK aqui. E ele colocou esse gráfico aqui. Vamos só dar uma mudada no gráfico. Deixa eu descer o gráfico para cá. Aqui eu vou selecionar e vou apagar essas linhas. Aqui eu posso alterar esse tipo de gráfico. Vou botar como pontos, tá? Como dispersão? Não, vou deixar assim mesmo, tá? Aí tem uma questão aqui que vocês já devem ter observado. Deixa eu só aumentar aqui. Eu tenho aqui seguinte, né? Eu tenho aqui um pico de faturamento, que é em fevereiro, depois tem uma queda, ele se mantém. Quando você faz um gráfico de linha, né, existe a questão da previsão, né, de você trabalhar com algum grau de previsibilidade. Quando você coloca o botão direito aqui na linha, no gráfico, tá? E você coloca adicionar linha de tendência, por exemplo, é uma tendência, tá? Ele vai colocar uma linha de tendência aqui. A linha de tendência que ele colocou tem algumas opções aqui: exponencial, linear, logarítmica, polinomial, que é assim, na verdade, né? Potência, que é assim, média móvel, enfim. Pode colocar média móvel aqui, que ele faz, ou linear, por exemplo. Quando você coloca linear e dá um fechar aqui, você vê que ele mostra
uma tendência talvez de queda, né? Teve o pico em fevereiro, uma queda. Esse gráfico nem dá para usar como linear, mas eu vou forçar uma barra aqui, vou botar o linear aqui. Só para explicar a funcionalidade disso, né? Na verdade, é para mostrar uma tendência de queda, uma tendência de ascensão. Aqui você começa a tua pretensão aqui é começar a trabalhar com essa questão da previsibilidade, né? De prever alguma coisa. Quando você clica com o botão direito aqui, é clicar, né? Não é clicar, né? Você clica com o botão direito aqui, formatar a linha de tendência aqui, ele te dá linear, né? E aí você pode aqui, ó, exibir equação no gráfico. Então, quando eu exibo a equação no gráfico aqui, ele dá uma equação, que é aquela funçãozinha, só colocar para vocês aqui, que é aquela função que é uma equação, né? Primeiro grau, simples aqui, menos 6.905 vezes x mais 117.700. E aí, o que que ele fez aqui? Tem o eixo Y e tem o eixo X, que são os meses, né? Ele criou uma equação que define essa linha de tendência. É claro que, para esse caso, como o comportamento fevereiro foi o ponto fora da curva, né? Você vai ter uma certa, você precisaria de mais meses, de um histórico maior, tá? Para conseguir fazer uma previsão nesse sentido. Se você coloca aqui nessa linha e você vai com o botão direito e coloca o R2 aqui, ele vai medir a qualidade dessa previsão. O que que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que ele estabeleceu uma relação do seguinte: será que os meses influenciam na questão da venda? Tem alguns problemas aqui. Por que esse R2 deu tão baixo? O R2 ele vai de 0 a 1. Ele quer dizer o seguinte, olha, quanto que percentual, tá? Que a variação, que os meses avançando, quanto que essa variação entre um mês e o outro vai influenciar no nível, né, do patamar, no nível ou patamar que você vai ter de faturamento, no valor que você vai ter de faturamento. E deu um R2 muito baixo, né? Seria 2,93%. Porque, na verdade, não existe uma relação clara conforme os meses vão avançando com o nível, a variação de faturamento. Não tem uma relação clara aí, tá? Então, aqui, ó, se eu pegasse aqui o mês de fevereiro, perdão, e eu marretasse aqui, mudasse esse valor, vamos supor que ele fosse 70 mil, né? Ó, mudei para 70 mil. Coloquei ele mais dentro do patamar dos outros aqui, ó. Notem que mudou completamente. Passa a ser uma de ascensão aqui, ó. De qualquer forma, o R2 não sofreu grande modificação, tá? Então guarda esse R2 aí. Porque o R2 não sofreu grande modificação aqui. Passou a ser ali 0,25. Aliás, sofreu uma modificação, perdão, sofreu uma modificação significativa, tá? Mas ainda está longe de um R2 para você usar essa equação para previsão, alguma coisa do gênero. Agora aguenta aí. Mostrar uma outra coisa para vocês aqui, tá? Então vamos lá. Só resgatar aqui, aí eu tenho que resgatar nas minhas planilhas aqui. Projetos futuros aqui, ó. Isso aqui é em primeira mão, tá? Deixa eu ver só se eu tenho aqui. Se eu tenho nesse material que eu vou mostrar para vocês aí. Tem que mostrar em outro material para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Deixa eu só abrir para vocês aqui. Estou resgatando outros materiais que eu tenho, mas vou falar de duas novidades importantes aí. Uma que já para agora, né? E outra para o futuro, que eu estou trabalhando ainda em cima dela. Então, deixa eu só colocar a questão da previsão, que eu vou explicar por que desse R2. Eu vou entrar numa explicação aqui mais extensa, tá? Inclusive, vou quebrar esse vídeo aqui com vocês. Estou fazendo essa parte, eu vou dar depois no próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo,
explicando essa questão do R2, tá? Duas coisas, pessoal. Eu vou colocar um link para vocês aqui de um e-book que eu coloquei em uma dessas plataformas, né? No caso, a plataforma é a Hotmart, né? E vou colocar o link para vocês desse e-book. É um e-book que trata de dimensionamento de frota, né? Um dos temas ligados a transporte, a logística, que é o tema central aqui do canal. Mas por trás desse e-book, eu uso o Excel como uma ferramenta. Então é interessante entender que funcionalidades eu uso do Excel, como é que eu trabalho, como o Excel pode ser utilizado para a elaboração dessas ferramentas práticas, fáceis e que geram valor para as organizações, em termos de custo, nível de serviço, enfim. Então, eu vou colocar o link para vocês nesse vídeo, nos próximos, vou colocar esse link, tá? E tem um outro projeto, mas aí é para o futuro, que é uma plataforma que eu estou desenvolvendo, tá? Ligada aí às temáticas do que a gente aborda aqui, mas aí é para o futuro, tá? Estou elaborando para lançar ela da melhor maneira possível, tá? Com o nível de qualidade que eu espero, né? Para uma plataforma dessa. Mas isso é um projeto que fica aí no radar para o futuro e depois eu vou voltar a comentar ele também. Mas esse link do e-book eu já vou deixar para vocês aqui, tá, pessoal? Então eu vou quebrar esse vídeo no próximo eu vou falar dessa questão do R2, da previsão, um pouco da questão de previsão que o Excel ajuda também, tá? Abraço.